Agora sim, agora sim. Então, já são 19h02, eu gosto de ser bem pontual, mas, ó, Thaisa, nossa, quanta gente legal, Lu, Otávio, Úrsula, Márcio, Mari, nossa, que bacana. Eu me sinto, assim, ó, muito honrada em poder ter vocês aqui, né? A gente sabe que o nosso tempo é a coisa mais preciosa, né? Então, vocês tirarem esse tempo e estar aqui comigo, para mim, realmente é uma honra. E, primeiramente, porque que eu decidi, né, escolhi fazer essa live, né, trazendo esse tema. Grande parte dos clientes que passaram por mim, que eu atendo, tem essa dificuldade, né, da procrastinação. E a procrastinação realmente faz a gente ficar estagnados, né, faz a gente paralisar, faz a gente ter vários efeitos negativos em relação a isso. Só que em algum nível, eu acredito que todo ser humano tem alguma espécie de procrastinação, né? Alguns um nível maior e outros, né, em questões menores, né? E até durante essa semana, enquanto eu estava preparando, gente, o material aqui para vocês, eu estava pensando, né? Qual que é os níveis que eu procrastino hoje? O que, que acontece comigo que eu procrastino? E aí eu cheguei à seguinte conclusão, né, pensando nesse assunto. Anos atrás, se eu fosse avaliar, né, a minha história e tudo mais, eu era muito procrastinadora, né? Eu vivia adiando as coisas que eu tinha que fazer. A procrastinação é o quê, né? Você não consegue executar as coisas que você precisa fazer, ou aquilo que você sabe que é prioridade, você coloca outras coisas na frente, né? Então a gente vai adiando, seja cuidar da tua alimentação, até terminar um relacionamento, que muitas vezes você não está feliz numa relação, você acaba adiando, né? Isso também é uma espécie de procrastinação. Pessoas que adiam saúde, né, que deixam de fazer exames, de se cuidar, né, cuidar do seu externo também, né, que vivem adiando questões que você sabe que você precisa se priorizar em todos os sentidos, então a gente acaba procrastinando. Fazer atividade física, né, quem de nós aqui não sabe que é importante a gente se exercitar, né, praticar alguma coisa que nos faça bem, mas nem sempre, muitas pessoas que eu atendo hoje conseguem, né, não tem a disciplina, ou começam e param, né? Então tem vários níveis de procrastinação. E aí fica para cada um perceber, né, agora qual que é o nível, né, que você está? É um nível alto, é um nível baixo, é meio termo? Então hoje a ideia desse encontro, eu quero assim que vocês possam expandir um pouco mais sobre esse assunto, entender o que tem por trás da procrastinação, porque é um assunto que daria para ser abordado assim de infinitas formas, né? De infinitas formas. Então eu pensei como que eu quero trazer um conteúdo para eles, para que vocês possam realmente sair desse encontro hoje com mais consciência, conseguindo se perceber melhor, conseguindo entender o que tem por trás desses gatilhos que fazem a gente ficar nessa situação, né? Porque a procrastinação, ela é um sintoma, ela é um sintoma. E muitas vezes a gente leva isso como, nossa, eu sempre fui procrastinador. Tem pessoas que são assim. Desde quando que você procrastina? Né? Tem pessoas que falam para mim, olha, a vida inteira, eu nunca fui diferente disso, né? Então, tem níveis também disso, né? De pessoas que às vezes procrastinam em só uma área, em apenas um pilar, né? Apenas uma situação. Então, para a gente começar hoje é trazer consciência e clareza, né? Olhando para a vida de vocês, por exemplo, a vida familiar, a vida afetiva, a vida financeira, né? A saúde de vocês, né? Qual é o pilar que nesse momento talvez você percebe que está procrastinando mais? Ou você pode ser aquela pessoa, como eu falei, que talvez é a vida inteira que está procrastinando, que sempre foi assim, que não consegue se identificar de uma forma diferente, né? Então, quando a gente toma consciência disso, quando a gente consegue nos perceber, é o primeiro passo para a gente começar a destravar, né? Eu preciso me conhecer, né? E por isso que eu sempre falo, o autoconhecimento, ele realmente nos transforma, quando você se dá o direito de se conhecer mais, de se perceber mais. Então, eu estava falando para vocês que há anos atrás, né, eu era uma grande procrastinadora, eu adiava muitas coisas que eu tinha para fazer, seja, assim, tarefa da escola, seja questões comigo mesma, e aí eu fui percebendo que o meu nível de procrastinação começou a reduzir, assim, muito, muito, mas por que que começou a reduzir? Porque hoje eu entendo, gente, que
Eu não vi isso em nenhum vídeo, tá, na verdade, para ser sincera, eu estou trazendo uma coisa bem pessoal minha, né? Que conforme cada um de nós vai carregando o nosso emocional, né, com emoções negativas, com crenças, com padrões, quanto mais nós tivermos isso no nosso interior e na nossa mente, maior a tendência de nós procrastinarmos em todos os nichos, em todas as áreas, né? Então, cabe a cada um de nós entender que as nossas emoções, o que eu quero dizer com isso? Quanto mais você acumula raiva, quanto mais você se culpa, quanto mais você não acredita em você mesma, quanto mais insegura você está, tudo isso são emoções, né? A gente fica na frustração, na impotência, e é um somatório. Então, lá numa tabela vibracional, a gente começa a vibrar muito baixo. E isso faz também com que a gente procrastine. A vergonha, a culpa, a desesperança, né? Então, numa escala vibracional, quanto mais baixo você estiver, maior a procrastinação que você vai ter hoje na sua vida. E aí eu fui entendendo que na medida que eu fui me libertando, né, que eu fui me curando emocionalmente de vários padrões que estavam ali enraizados, que eu fui descobrindo, eu passei a procrastinar cada vez menos. Foi assim, plim, um passe de mágica? Não, não foi. Foi realmente um trabalho de cura interior, né? De entender que eu preciso perdoar as pessoas, que quando eu não perdoo, eu estou conectada com a pessoa, e quem está sentindo a emoção negativa sou eu, né? De entender que eu preciso me perdoar, né? O auto-perdão, o quanto ele é importante para a gente sair né, de julgamentos, de uma identidade que a gente cria que de fato não é verdadeira em relação a nós mesmos, tá? Eu fui entendendo que nós precisamos aceitar muitas coisas na nossa vida e não no fato de aceitar porque talvez você está numa situação desconfortável, tá? Porque eu sei que, sei lá, estou numa relação que está sendo tóxica, eu tô pesando, Gabi, 10 quilos a mais, como é que eu vou aceitar isso? Não, eu não quero aceitar. Você tem que aceitar para você sair da situação. Porque tudo aquilo que você está brigando internamente, se eu estou com raiva por eu estar mais gordinha, por eu estar com peso que eu não quero, eu estou brigando o tempo todo comigo, sabe? É uma luta. Você sente raiva, você se culpa, você se condena, você se julga. E essa frequência faz com que você não avance. Então, eu fui entendendo muitas coisas em relação a isso, que quanto mais a gente ficar nesse manancial negativo, né, de pensamentos e sentimentos, maior será a sua procrastinação. E tem coisas, gente, que são, assim, conscientes, que a gente consegue entender o porquê, de fato, nós estamos procrastinando, mas tem coisas que são mais profundas, né, que são a nível inconsciente. E que muitas vezes a gente só está ali com um sintoma. Qual é o sintoma? Eu acordo, Gabi, me disciplino, me organizo para fazer as tarefas que eu preciso, para estudar o curso que eu quero, para colocar em prática aquele projeto lá que eu decidi que eu vou colocar em prática, e chega no final do dia, eu não consegui. E aí o que acontece? A pessoa se frustra, se desanima, se culpa, ela entra nesse looping, né? Como eu chamo, é um looping de desânimo, de frustração, de culpa, de autocobrança, e isso faz com que a gente se veja de uma forma positiva ou negativa? Negativa, né? Logicamente. De fato, isso vai abalar a nossa autoestima, né? O nosso amor próprio. Porque quanto mais eu tenho a tendência a fazer aquilo que eu me proponho, mais pontos positivos eu vou ali, né? Me dando, né? Me proporcionando, pensando coisas boas em relação a mim mesma. Quanto mais eu não saio da situação que eu estou, mais negatividade eu vou carregando. Então, eu fui entendendo, gente, que essa questão da procrastinação, ela tem tudo isso por trás, sabe? Então, é você olhar para a tua vida e te perguntar agora, por exemplo, ok, eu estou vivendo essa situação e talvez são anos que eu estou assim. Se perguntar, desde quando que eu sou procrastinadora? Né? Aconteceu algum fato que foi marcante na minha vida que depois daquilo eu percebi que eu comecei a travar mais? Que eu paralisei, que eu deixei de fazer aquilo que eu precisava fazer? Porque às vezes acontece situações que nos marcam, né? Que deixam ali uma espécie de trauma e que em relação àquilo a gente não consegue avançar, né? Ou você deixou muitas coisas de lado
né, de coisas que você fazia, que você tinha disciplina, organização, em função do que você viveu, em função da experiência negativa que você passou. Né? E por isso que eu falo o quanto é importante nós ressignificarmos a nossa história. Quando nós ressignificamos, nós conseguimos chegar nessa questão da aceitação. E a aceitação, ela vai te trazer o quê? Uma harmonia interna. Como eu falei antes. Como que eu vou aceitar se eu tô 15 quilos, né, num peso maior do que eu quero? É você ter consciência. Ok, eu vou parar de brigar comigo. Eu vou parar de me cobrar, de me punir. Eu vou começar a me perceber, olhar para mim e sentir compaixão. Eu não estou aonde eu quero, não estou como eu quero, mas nesse momento eu me acolho. Mas nesse momento eu me aceito como eu estou. E eu vou fazer o meu melhor para sair dessa situação. Vocês entendem que é um pensamento diferente que você direciona a ti, do que você fica ali, nossa, eu queria ser diferente, você fica se comparando com outras mulheres, com outras pessoas, e cada vez você se coloca mais para baixo. Né? Então, o fato da aceitação, gente, ela muda um quadro gigante na nossa vida. E isso não só para a questão do peso, tá? Vocês podem levar isso para qualquer área da vida de vocês. Qualquer situação, seja financeira, seja para um relacionamento, sabe, a questão profissional. Muitas mulheres, principalmente, que eu converso, estão vivendo hoje uma profissão que elas não querem. E aí, por elas não quererem, o que elas fazem? Ah, ficam falando mal do chefe, não gostam do ambiente, não gostam dos colegas. Elas não aceitam aquele lugar, entendeu? Que elas estão. Só que aquele lugar, ele tem aprendizados também. E quando você para de brigar com o chefe, com as colegas, e você aceita que naquele momento você está lá por algum aprendizado, mas que você pode sair de lá, é totalmente diferente. Entende? Como é uma questão de consciência, de eu observar e eu começar a ter compaixão por mim mesmo, com a minha história, com aquilo que eu estou passando, e aceitando aquela situação para que eu possa dar um passo e me tornar aquilo que eu quero ser. Né? E avançar na minha caminhada. Então, por isso que eu falo, isso é para qualquer área da vida de vocês, né? Qual está sendo a resistência? O que vocês o tempo todo estão brigando nesse momento com vocês mesmos? O que vocês têm alimentado diariamente aqui na mente de vocês e no sentimento de vocês? Tudo vai partir das nossas crenças. Né, das nossas verdades, que nem sempre são verdades, mas que nós internalizamos como verdades, tá? Então, esse contexto, eu fui percebendo que na medida que eu fui me trabalhando internamente, né, perdoando as pessoas que eu precisava perdoar na minha vida, foi fácil? Não foi fácil. Não é fácil, nem sempre é fácil, né? Quando eu fui me perdoando mais, quando eu fui aceitando a minha história, quando eu fui entendendo o quanto que estar em harmonia, eu preciso ter passos, eu preciso fazer movimentos para que eu possa mudar internamente, né? Porque aquela pessoa que vive no vitimismo, na reclamação, que não consegue sair disso, sabe? Que fica falando mal das pessoas, fica falando mal do lugar onde você está trabalhando. Gente, tudo isso parece uma coisa que não tem nada a ver com a procrastinação, mas tem tudo a ver. Porque, mais uma vez, faz a gente ficar numa frequência muito baixa. E quando a gente vibra baixo, a gente manifesta na nossa vida o externo, né, validando o nosso conteúdo interno. E aí vem a tal da procrastinação, né? Então, eu estou falando isso num âmbito muito mais amplo, né, para que vocês possam refletir. E, na verdade, isso que eu estou falando, eu nem pensei, está vindo agora, né? Eu sempre me coloco à disposição, porque deixa eu só ver aqui, tem alguém pedindo permissão para entrar, será? Não, acho que não, né? Não, porque é para entrar já automático, gente. Alguém escreveu aqui. Enfim, não, né? Estão fazendo sinal. Tá fechado, eu deixei fechado o microfone, mas eu vou abrir depois, tá? Tá, Paula, para fazer perguntas. No WhatsApp estão falando. Então eu não tenho o que fazer, porque tá aberto aqui, tá, gente? É para qualquer um entrar e eu não tenho que ficar aceitando, porque se eu ficasse aceitando, nós ia ficar aqui até meia-noite, né? Só para eu ficar aceitando todo mundo.
Então, eu criei ali a metodologia exatamente para isso, né? Para que o pessoal já chegue, abra ali e consiga acessar. Então, gente, isso que eu estou falando são coisas que eu fui percebendo na minha própria vida e também mediante as pessoas que eu convivo e há tantas pessoas que já passaram pelos meus atendimentos, né? E muitas vezes a gente acaba resistindo a coisas que nós precisamos olhar e nos trabalhar. A nossa vida hoje externa, ela é um reflexo de como nós estamos internamente, né? Então, eu sei que às vezes é difícil, que assim, que a gente está numa situação às vezes difícil, sabe? Que tá, nossa, como que eu saio disso, Gabi? O que que eu faço? Eu sei que todo mundo passa por isso, inclusive eu, né? Eu já passei, não vou contar hoje a minha história, mas eu já passei por muita coisa difícil. E eu sei que eu tive que, assim, ter disciplina mesmo, eu tive que, mesmo na dor, eu tive que enfrentar coisas que, não, eu quero sair disso. Olha só, eu mando em mim. É uma das coisas que eu sempre falo com muita ênfase. Olha a diferença de eu falar assim, eu mando em mim. Não, eu mando em mim. Vocês estão vendo o comando, a força? A nossa voz tem vibração, tem frequência, né? Então, toda vez que você está passando por uma situação que está sendo difícil, enfim, você não está encontrando saída, gente, nada daquilo que nos acontece, nós não somos capazes de sair da situação. Pode ter certeza que você não vai ter o fardo maior do que você consegue suportar. E lembre-se, eu mando em mim. Quando você dá esse comando, eu tenho certeza que muitas coisas pequenas já no teu dia a dia você vai conseguir mudar, né? Porque às vezes a gente fica nessa briga ali. Ah, eu quero ser diferente. Ah, mas tá tão cômodo aqui, tá, tá fácil aqui, é o conhecido. Não, peraí, vamos lá. Vamos colocar força aí, né, de dentro e dizer, eu mando em mim, eu posso mudar a minha realidade. Eu quero sair disso. E quando você tem esse, sabe, essa postura, porque é uma postura que a gente tem que ter, né? Vocês vão perceber que é como se viesse anjos na nossa vida. De repente você conhece um terapeuta, você fala com uma pessoa que te orienta para um curso, sabe, o caminho vai começar a ser aberto para você. Por quê? Porque você determinou. Aquilo que você determina para você com força, com garra, com eu quero, vai acontecer. Tá? Então, esse comando é muito importante, tá? Para vocês lembrarem, assim, no dia a dia de vocês. Quando uma situação aí, acordei, Gabi, não tô bem, não tô legal, nossa, tô procrastinando, não tô conseguindo ser isso. Opa, peraí, deixa eu ativar aqui a Mulher Maravilha, ou Super-Homem, né? Tem homens aqui, o Márcio, tem alguns homens aqui, o Fábio, né? Que honra receber vocês, Otávio. As mulheres sempre prevalecem, mas tem os homens aí, né? E eu gosto disso. Todo mundo é humano, né, gente? Então, assim, eu mando em mim e eu me determino em fazer o que é necessário. Ai, mas as desculpas, né? Começa a vir um monte de desculpa. Ai, mas é mais fácil ficar aqui no quentinho, isso já é conhecido para mim. Eu tenho que estudar, vai dar um cansaço, vai me exigir muito. Opa, peraí. Cadê o teu poder? Cadê a tua voz ativa? Sabe? Um comando muito simples, mas que se você falar, e falar em voz alta, gente, é muito diferente, tá? Para quem conhece a AFT, me perguntam às vezes, Gabi, usar AFT só falando e falando em voz alta, né? E só pensando tem diferença? Tem diferença. Por quê? Quando você usa a voz também tem frequência. Eu faço muitas vezes em silêncio, mas você vai perceber que quando você determina algo com a tua voz e você fala isso que eu estou falando, seja uma oração, seja qualquer coisa na tua vida, essa postura vai mudar. Sabe? É uma coisa muito simples, mas que é necessária, tá? Então, tá difícil, não tô conseguindo, afirma para você mesmo. Eu quero sair disso. Eu posso sair disso. Eu mando em mim. Eu mando em mim, tá? Um comando aí, super simples. Gente, olha só. Falta de vontade, não tenho disciplina, preguiça, desânimo. Quem sente isso? Quem passa por isso? Quem tem esse looping, né? Isso são sintomas muito nítidos, muito claros de pessoas que têm esse fator da procrastinação por trás, né? E como eu falei, aqui nós estamos em
32 pessoas, existem vários níveis aqui, né? De procrastinação, de procrastinadores. E cada um está dentro de um contexto. Então, eu queria que vocês pensassem agora, né? Qual é a área, nesse momento, vocês querem avançar? Não vale todas. Não vale todas nesse momento. Qual é a área que, nesse momento, vocês querem avançar? Que vocês sabem que fazendo aquilo pode destravar muitas outras coisas. É nos seus relacionamentos, é no financeiro, na área familiar, é com a tua saúde. Qual área é? Qual situação acontece hoje na sua vida? Diariamente que você percebe que você está travando. Qual é a situação? Qual é o padrão que está se repetindo? Tá? E existem, assim, muitas questões por trás da procrastinação, né? Eu imagino, atendendo muitas pessoas, eu vejo que muitas vertentes se abrem em relação à procrastinação, muitas, né? Muitos pensamentos, muitos sabotadores, porque os sabotadores, eles vêm de várias formas, né? Mas eu listei aqui alguns hoje que eu quero trazer para vocês, que, digamos assim, na minha visão, são um dos principais, tá? Que está por trás da procrastinação. Por que eu quero falar isso? Para vocês irem identificando dentro do contexto de cada vida aqui, né? De cada pessoa, de cada situação, tá? O primeiro deles, e que eu considero, assim, talvez um dos principais, né? Porque todos são importantes. Qual é o primeiro sabotador, será, gente, da grande maioria das pessoas? A frequência do medo. Medo, gente. Medo. Quem sente medo aí? O medo, ele é bom? Ele é bom. Senão a gente vai pular de uma ponte lá, a gente faz qualquer loucura, né? Ele tá aí também para nos proteger. Agora, o problema é quando ele nos paralisa, quando nós sabemos que nós precisamos avançar e o medo tá aí, diariamente na sua vida, te envolvendo. E existem muitos medos, tá? Eu vou trazer alguns aqui para vocês irem pensando junto comigo. Vamos lá. Medo de fracassar, medo de não dar certo, medo de ser criticado pelas pessoas, medo de ser julgado, mal visto, medo do sucesso. Medo do sucesso, sim. Inconscientemente, tem muitas pessoas que têm medo do sucesso. Será que você é uma delas? Medo de ter mais que a sua família. Ter mais o quê? Um relacionamento melhor, uma vida melhor, mais oportunidades na vida. Medo de não ser capaz, medo de não ser bom o suficiente, medo de não agradar, medo de não agradar a si mesmo, que tem mais isso, né? Às vezes eu tenho medo de não conseguir agradar as pessoas, mas eu tenho medo também de não me agradar. E aí eu paraliso, né? Eu paraliso. Então, gente, mais uma vez, a frequência do medo, eu sei que é normal, né? Nós somos humanos e todo mundo sente medo. Senão a gente nem estaria aqui, né? Faz parte da vida do ser humano. Agora, é como eu estou lidando com esse medo. O que eu faço com esse medo? Como eu reajo mediante ao medo, né? Muitos clientes aqui também, eu sei que tem essa questão de o medo da exposição, por exemplo, né? De eu estar fazendo criar um conteúdo, de eu fazer uma live, de eu levar o meu conhecimento para mais pessoas. Gente, olha só, cada um de vocês que está aqui hoje, dessas 30 pessoas, eu tenho certeza, tá? Que na história de vocês, na vida de vocês, o que vocês passaram, o que vocês aprenderam, o conhecimento que vocês têm, vocês podem impactar muitas pessoas. Independente do ramo que vocês estão, tá? Independente do ramo. Por quê? Nós estamos aqui para isso. Nós estamos aqui para isso, né? Não somos, eu sempre falo assim, eu sou um instrumento, eu estou sendo um instrumento hoje para poder trazer um pouco mais de clareza na vida de vocês, né? Para vocês conseguirem perceber algumas questões. E todos nós somos, não sou eu só, todos nós, de formas diferentes, uma arquiteta, né, levando o conhecimento dela, deixando a vida das pessoas, conseguindo sonhar mais, né? Mais terapeuta, assim, aqui tem várias áreas, eu acho, né? Os homens, eu não sei, tem o Fábio também ali, que trabalha com a questão, também tem ligação com a arquiteta, né, me fugiu de móveis, sabe? Então, cada um de nós está aqui para cumprir um propósito, né?
para a gente executar e melhorar o quê? A vida das pessoas. Melhorar a nossa vida, mas melhorar a vida das pessoas. E quando você faz isso, gente, com amor, quando você se entrega, quando você dá o teu melhor, tá, para aquilo, a prosperidade, as outras coisas vão ser uma consequência. Então, todo o nosso papel é identificar, por exemplo, né, pessoas que trabalham com outras pessoas, que querem avançar hoje em dia na rede social, né, que eu sei que é a gente está cada vez mais, né, envolvido com rede social, né, criando conteúdos, cada um dentro do seu ramo, mas é uma coisa que tá vindo cada vez mais. O que eu perco e o que eu ganho de deixar de me mostrar para as pessoas, mostrar o meu trabalho, mostrar aquilo que eu sei fazer bem feito? Porque quando nós estamos conectados com a nossa essência, quando nós conseguimos aceitar a nossa história e nos aceitar, a gente consegue, entendeu? Avançar, né? Então, qual é o degrau que você está vivendo agora? Né? Quais situações que estão te paralisando? Por que você está com medo de se expor? Por que você está com medo de levar a tua verdade? Por que você está com medo de ajudar as outras pessoas, às vezes, com uma, sabe, com uma coisa muito simples? Né? Então, cada um de nós tem um conteúdo, tem uma vida, tem experiências que podem impactar de uma forma muito positiva quem está à nossa volta, tá? Então, o medo é algo que realmente nos paralisa, que faz a gente não avançar e a gente deixa de ser quem nós somos de verdade. Eu sempre falo assim, é como se a gente se pegasse uma caixinha e se colocasse dentro de uma caixinha. Ah, eu tô aqui porque aqui tá quentinho, pelo menos ninguém vai me ver, ninguém vai me julgar, ninguém tá me vendo, tá ruim, mas tá bom. Sabe aquela coisa assim, tá ruim, mas tá bom? Não, gente, a gente tem que destravar. E destravar sim, pode ser que vai. Olha, eu tenho certeza. Vai ter pessoas que vão te criticar, vai ter pessoas que vão tentar te colocar para baixo, vai ter de tudo. Agora, como eu falei, quando você está centrado em você, quando você sabe do teu valor, quando você sabe do teu potencial, quando você sabe da tua verdade, quando você sabe o quanto você estudou, você se dedicou, quantas coisas você passou para chegar onde você está, as críticas elas deixam de desaparecer, porque você está focado em você, em algo maior que te conduz, porque para mim isso não tem como eu separar, tá? Se eu não tivesse essa força maior que me conduz, que para mim é Deus, e tá tudo bem se outras pessoas não acreditam aqui, tá? Eu respeito a todos. Se eu não tivesse essa força que me conduz e que me leva para onde eu tenho que ir, eu não teria chegado onde eu estou hoje. Então, eu gostaria de despertar, sabe? Se eu pudesse ter um botão e despertar isso em vocês, porque é isso, gente. É isso. A vida não se trata de a gente ter medo do fracasso, porque o fracasso ele é só um degrau para você avançar. Se eu tivesse paralisado em todas as vezes que não deu certo na minha vida, eu não estaria aqui. Não estaria aqui fazendo o que eu faço hoje. Né? Então, cada um de vocês tem uma história, tem conhecimentos, as pessoas vão se identificar com vocês. Pode ser que quem faz a mesma coisa que eu, vai ter pessoas que vão se identificar muito mais contigo do que comigo. Porque todos nós somos diferentes. E todos nós pertencemos, a metáfora que eu uso eu enxergo dessa forma, né? É um oceano e cada gotinha ali é cada um de nós. E todos fazem a diferença. Então, talvez está faltando a tua parte para você dizer, não, eu assumo que é isso em mim. E eu vou lá e faço. Ai, mas vai dar errado. Ai, mas eu não vou conseguir. Ai. Show esses pensamentos, sabe? Aí, quando você dá o primeiro passo, fica mais fácil para as coisas irem se conduzindo, tá? Para as coisas irem se direcionando. Bom, esse é a primeira coisa que eu queria falar, trazer para vocês refletirem o quanto o medo hoje está paralisando a vida de vocês. No dia a dia, se vocês observarem a frequência que vocês estão, gente, eu não tenho aquele aparelho que mede, mas tem como a gente fazer isso, tá? Mas nem precisa, né? Porque cada um se conhece. Então, quando você acorda de manhã, e do momento que você acordou, e do momento que você vai dormir de noite, se você olhar para a tua vida, para o teu dia a dia, qual é a frequência que a Mara, que a Sandra, que a Gláucia, que a Elza, que a Michelle, que o Márcio, que a Giovana estão? Qual é a frequência que prevalece? A gente vai oscilando, normal, né?
Mas se vocês observarem, qual é a frequência? É o medo? É a insegurança? O que está paralisando vocês? Qual é a sensação que vem? Então, a gente começa a perceber o quanto nós nos julgamos, gente. A gente tem medo do julgamento das pessoas, mas no fundo somos nós que estamos nos julgando. E por conta disso a gente não vai, não avança. E eu, como terapeuta, né, há 10 anos já que eu venho fazendo esse trabalho, eu sei, tá? Eu sei que tudo isso que eu tô falando é realmente para que vocês destravem de uma forma diferente, mas eu sei que cada um aqui tem um conteúdo interno que às vezes é difícil mesmo, tá? Como foi o meu caso, de passar por muita rejeição, e aquela rejeição eu tinha tanto pensamento, uma entropia tão grande, né? Meu Deus, eu tenho algo de errado comigo. Eu me sinto insuficiente, eu me sinto incapaz. E todos esses pensamentos ficam, tipo assim, uma programação que vai rodando aqui, ó, na nossa mente. E aí o que acontece? Eu quero avançar, mas aqueles pensamentos me puxam para trás. Eu quero avançar, mas tem uma trava. Tem uma trava ali. O que será que é essa trava? A minha maior trava foi o medo da rejeição. Por quê? Eu passei por muita rejeição. Então eu fui desenvolvendo uma identidade que não era verdadeira minha. Que eu não era capaz, que eu não era boa o suficiente, que eu não era bonita, que eu não sabia fazer as coisas direito, que as pessoas não iam gostar de mim. Esses pensamentos, gente, eles estão relacionados com rejeição. Então, quando você tem uma história que você olha para o teu passado, né, para talvez a tua criança interior ali que não foi resgatada, que não foi bem trabalhada, que não foi, sabe, ressignificado alguns pontos, essa rejeição, sim, ela te paralisa hoje. É como se fosse uma arma aqui, ó, puff, apontando, dizendo, você não vai avançar. Né? E aí, assim, só de ligar a câmera aqui, gente, no início era bem difícil. Era muito difícil. Sabe o coração aqui, meu Deus, eu vou errar, eu vou falar errado, as pessoas não vão gostar do que eu tô falando. Sabe, um monte de julgamento, um monte de pensamento. E aquilo faz a gente parar. Faz a gente deixar de ser quem a gente é. Faz a gente deixar de levar o nosso conteúdo, as nossas experiências, o nosso conhecimento para outras pessoas. Ou faz você deixar de apresentar um projeto que você poderia apresentar. Faz você não conseguir vender para mais clientes, não abrir mais clientes. Porque você tem o medo do não. Você tem o medo da rejeição. Você tem o medo de não cobrar o valor que você deveria cobrar, porque já vão falar, não, então é melhor eu nem falar. Então, gente, é muito profundo, tá? Isso que eu tô trazendo. Porque às vezes a gente vê as coisas no superficial e a gente não vê as camadas por trás disso. A gente só tem a sensação, né? E essa sensação faz a gente travar. A sensação de, tem uma coisa ali me puxando, eu não consigo avançar, eu não consigo fazer aquilo que eu tenho que fazer. Então, vamos lá. Medo é uma delas, né? O medo de infinitas formas, né? A rejeição. A rejeição é esses pensamentos aqui que eu fui trazendo do medo, né? Porque se eu tenho rejeição, eu vou ter esses pensamentos aqui. Não sou boa o suficiente, não sou capaz, vou ser criticada, não vai dar certo. Então, eu começo a me tornar uma pessoa muito negativa, a ter pensamentos muito negativos em relação a mim mesma, e muitas vezes você projeta isso no mundo. Olha só, não vai dar certo, é melhor eu nem tentar. Sabe? Então, essa negatividade você projeta externo também, nas outras pessoas. Para que eu vou conversar com aquela pessoa? Não vai dar certo mesmo. Aí você se desanima, paralisa, não avança, né? Tá fazendo sentido isso que eu tô falando para vocês? Só fazem assim, ok. Então tá bom. Segundo, então, passo, né, que eu quero abordar aqui com vocês, que é bem importante, super importante, é a culpa. Vocês percebem que eu tô falando emoções, né? Por quê? O meu trabalho hoje, ele é emocional, porque eu entendi e eu entendo que quando a gente não tá emocionalmente fortalecido, a procrastinação vai ser a consequência disso, né? Então, quais são as questões que você não se resolveu ainda? A culpa, ela vibra 20 ou 30 Hz, agora não me vem, acho que é 20 Hz.
É uma das menores frequências, é vergonha e culpa, né? Então, a vergonha, por exemplo, de me expor, a vergonha de não me aceitarem, a vergonha é do que vão pensar, a vergonha de eu não fazer um bom trabalho, a vergonha, vergonha, vergonha e culpa. Culpa. Gente, é culpa em todos os contextos, né? Culpas atuais que vocês sentem por questões hoje, culpas que vocês têm em relação ao passado de vocês, que vocês sabem que aquela situação, só em pensar, ai, me dá uma sensação horrível, é melhor eu nem, tem pessoas assim, é melhor eu nem pensar naquilo, porque, nossa, me dá uma sensação horrível. Gente, nós precisamos entrar em contato com isso e trabalhar, porque senão você fica nesse looping. Tem pessoas que querem sair, por exemplo, da situação que estão, mas elas não se propõem a fazer o que tem que ser feito. Isso eu preciso falar para vocês, tá? Ah, eu quero ser diferente, eu quero mudar, mas você está fazendo o que é necessário para você sair da situação? A pessoa não faz. E como é que nós vamos mudar a nossa realidade para melhor? Então, tem que ter um esforcinho nosso também para dar o primeiro passo. Tá? Eu lá na M, no passado, bem na M, assim, em todos os aspectos, chegou um ponto que eu disse assim, gente, eu faço qualquer coisa. Eu faço qualquer coisa na minha vida porque eu quero sair dessa situação. Faço qualquer coisa. Se me mandassem assim, ó, nem vou falar porque vai ser feio. Qualquer coisa. E aí, eu desejo que não chegue nesse ponto para vocês. Sabe? Porque é muito sofrido chegar nessa etapa da vida, né? Dizer, nossa, eu não tenho saída agora. Ou eu faço alguma coisa ou eu não faço. E muitas vezes, quando a gente chega nesse contexto, é que dá um destrave. Por quê? Aí você busca um curso de autoconhecimento, você busca uma terapia, você busca uma saída, você busca pessoas, né, que possam te dar um norte. Então, a gente não precisa chegar nesse extremo, sabe? Não precisamos chegar no extremo. Tá? Então, voltando para a questão da culpa, culpas atuais, culpas em relação ao que vocês viveram, e muitos casos tem aquela criança que cresceu sempre se sentindo culpada. Muitos casos que eu atendo. Que lá na infância dela, ela era culpada por tudo. A mãe culpava, o pai culpava, sei lá, aconteciam situações, e ela foi crescendo com aquela culpa. E hoje, qual que é o padrão que ela tem? Tudo acontece, pode ser reflexo de muitas outras questões, mas ela traz a culpa toda para ela. A responsabilidade é toda dela. Né? Então, tem casos que, assim, são muito antigos e muitos profundos, né, para serem trabalhados, para serem resgatados. Que quem está aqui, a maioria sabe, né, que nós temos muitas questões, primeiramente na nossa família, que é a nossa base, é onde a gente desenvolve muita coisa, né? Muita coisa no sentido de a forma de você ver o mundo, as experiências que você viveu, que você internalizou que aquilo é uma verdade, né, para relacionamentos, para a vida profissional, em relação principalmente a você mesma, porque muitas vezes a gente fica ali com o nosso amor defasado por nós não termos recebido amor suficiente, carinho, atenção, de forma suficiente e adequada para nós aprendermos a nos amar. Porque uma criança, ela precisa disso para ser validada, né? Para ser reconhecida. E muitas vezes a gente não passa por isso, a gente não tem. Né? E aí a gente vai crescendo, né? E passando por infinitas situações até que você diz, não, peraí, preciso resolver essa parada aqui. Né? E aí você se dá conta que tem muita coisa ali que é necessário ressignificar, né? Que vem de uma base ali bem profunda, né? Familiar, né? 99% dos casos que eu atendo, você vai ver que tem casos ali com pai e mãe. Não tem como fugir disso. Mesmo que você hoje está num contexto que nem viu mais teus pais, ou que teus pais faleceram, sei lá, tanta coisa pode ter mudado, né? Mas, assim, a gente tem ali no nosso DNA muitas coisas, né, que vem muitas vezes lá no útero, você tá, sabe, quando você foi gerada pelos teus pais, que começa lá atrás ainda todo um processo, né? Então, é por isso que eu falo assim, o autoconhecimento nos destrava para que a gente possa entender e a partir do momento que eu estou consciente, eu preciso fazer algo em prol daquilo. Que eu tenho certeza que todos estão aqui fazem. Porque senão vocês não estariam aqui, gente. Então, de verdade, ó, de tantas outras pessoas, as 31 pessoas que estão aqui nesse momento, é porque vocês se propuseram a se melhorar, né? A se conhecer mais, a entender
Será que talvez essa live vai me dar um insight e eu vou perceber alguma coisa? Tenho certeza que vocês pensaram algo nesse sentido. Será que eu vou conseguir avançar? Né? Então, vocês realmente estão de parabéns, né? E também as pessoas que vão assistir depois, que por infinitas questões não puderam estar aqui presente, né? Mas que espero que a gravação dê certo aí. Então, quando a gente está nos culpando, a gente está se chicoteando, a gente está se castigando. E a culpa, ela gera o quê? Automaticamente não merecimento. Automaticamente. É algo inconsciente, né? Se eu estou me culpando, tem um não merecimento ali atrás, tem um castigo. Então, eu preciso me punir. E o me punir é exatamente isso. Pode ser que seja no teu financeiro, que você não avança financeiramente. Pode ser que seja na tua profissão, que você não consegue dar os passos que você precisa dar. Pode ser em relação a você mesma, que você não consegue se cuidar, você não consegue desenvolver o teu amor próprio, você não consegue estar bem com você mesma, não consegue se cuidar. Então, a culpa, ela vai, assim, gerar vários efeitos, vários mecanismos. Então, cabe a cada um de nós saber que nós precisamos liberar isso. Ressignificar esse passado. Ressignificar a culpa que você está sentindo agora e transformar ela colocar ela em outro nível, internamente, né? Quando a gente ressignifica, a gente começa a perceber aquela situação de outra forma. E a gente fica, o quê? Em paz com nós mesmos. Porque nós conseguimos ter um outro olhar mediante a situação, tá? Outra coisa que eu não falei também para vocês, que é o seguinte, uma das coisas que eu percebo que gera procrastinação, e que eu estava trazendo, né? Tá, Gabi, mas tu procrastina hoje? Boa pergunta. Eu me fiz essa pergunta essa semana, né? E aí eu fui me dando conta e disse, nossa, hoje, mas eu não procrastino mais em nada, será? Eu até falei com o meu noivo, né, disse, será que eu não tô procrastinando em nada? Ele, não, mas daí eu não tô sendo normal, né? Aquela coisa, não tô sendo normal. Ah, mas eu encontrei, gente, eu encontrei. E tem uma coisa que é muito clara para mim, de procrastinação, que eu vou contar para vocês. Eu tenho, eu gostaria de estudar inglês, mas eu adio, eu procrastino para o inglês, dá preguiça, não quero. Sabe por quê? E eu entendo por quê. Olha que interessante, levem para a vida de vocês. Gabi, de 0 a 10, o quanto é importante tu estudar inglês hoje? 5. Eu quero, entendeu? Eu quero. Eu gostaria de estar falando inglês, estar fluente, eu quero. Mas o quanto tu coloca isso como prioridade? Ou tu coloca como prioridade fazer um curso de autoconhecimento, fazer uma psicanálise, com certeza, eu vou priorizar outras coisas. Entenderam? Então, tudo aquilo que está num nível que você não está querendo assim muito, você vai ter uma tendência a procrastinar. Tá? Outra coisa que eu percebi que eu procrastinei, que daí eu comecei a dizer, não, deixa eu pensar mais, deixa eu olhar tudo aí para ver o que tá acontecendo comigo. É coisa muito simples, ir pro dentista. Por que também que eu tô meio que assim, deixa para amanhã, depois eu ligo, depois eu agendo, depois... Por quê? Eu tô com dor de dente? Não. Tá acontecendo alguma coisa na minha boca, no meu... Não. Mas eu sei que eu preciso ir. Entende? Mais uma vez, não é uma prioridade muito alta. É uma coisa que eu sei que eu preciso fazer, mas que não tem uma prioridade gigante na minha vida. E aí eu fico, depois eu ligo, amanhã eu ligo, E até porque como eu tô em São Paulo, né, que para quem me conhece, não sei se sabe da minha história, mas nesse momento eu tô morando em São Paulo, né? E aqui em São Paulo não tem aquela rede ainda, sabe, de pessoas, por exemplo, mulheres, né, ginecologista, dentista, enfim, coisas em relação à tua beleza. Eu não tenho ainda lugares que eu sei certo para ir. Então eu tenho que procurar, sabe? Então eu tô nesse contexto. E aí eu percebi que eu tenho que procurar dentista. Eu tenho que será que o dentista vai ser bom? Quem que vai ser bom? Quem que vai poder me ajudar? Né? Então eu percebi essas duas questões em mim. Mas de resto, normalmente eu tendo a ser muito disciplinada com as minhas coisas que eu me proponho a fazer, né? Por exemplo, um exemplo bem prático. Olha só, eu gosto do papel, né? Hoje eu tenho aqui, vocês estão vendo? Quando eu falei assim, eu decidi fazer essa live, porque eu quero ajudar esse pessoal aí, eu quero que eles destravem, eu quero que eles percebam as coisas. O que eu tenho que fazer? A programação. Eu não vou só ligar a câmera aqui e falar para vocês. Não. Aí eu estaria sendo despreparada, né? Então, para a gente executar as coisas, a gente também tem que se preparar para isso. E aí, quando eu decidi, eu disse, não, eu vou lá, eu vou fazer tópico por tópico, eu vou colocar o que eu vou falar, nananana. E eu fiquei final de semana fazendo isso.
Não foi o final de semana inteiro, mas eu me propus e eu vou lá e faço. Então, isso faz eu perceber que, de fato, eu não procrastino, né? Porque para mim é uma coisa muito importante. É uma prioridade. Então, percebam que tudo aquilo que vocês não colocam como prioridade, como está num nível muito elevado, vocês também vão ter uma tendência a procrastinar. Outra coisa, né? Tem mais uma coisa que eu queria falar. O fato de ser uma coisa chata. Aquela coisa que você diz, ai, chato, não quero fazer isso, não gosto de fazer isso. Também é uma coisa que você vai ter uma tendência a procrastinar. E aí faz eu lembrar de uma coisa que eu vivi e, de certa forma, eu ainda vivo. Eu vou contar também para vocês. A questão do marketing. Para mim sempre foi uma coisa muito, assim, sabe, que me trava, né? Não que eu tenha hoje dificuldade de me expor aqui, mas eu tenho dificuldade do que tem que acontecer por trás do marketing, né? E aí, gente, eu passei muitos anos com essas crenças em relação à rede social, a marketing, ai, que chato, ai, eu tenho que fazer isso, ai, que chato, que preguiça, ai, que coisa ruim, né? E aí, o que acontece? A gente procrastina. Né? Então, eu sei de uma técnica que é fantástica, chamada FT, que você pode ressignificar essas questões, né? Você pode ressignificar essa chatice, porque quando você ressignifica, você começa a ver a situação de uma forma diferente, né? Então, hoje, olha só o meu pensamento. Eu sei que tem gente aí que está se identificando, tá? Gente, é chato? Ah, não é a coisa que eu mais amo fazer. Só que o que na nossa vida a gente faz que 100% a gente gosta de fazer? Qualquer trabalho que a gente for fazer, vai ter um pedaço, vai ter uma parte, vai ter alguma coisa lá que você não vai estar 100% fazendo tudo o que você gosta. Mas você tem que se propor a fazer aquilo. Então, por exemplo, se hoje eu quero impactar mais pessoas, se eu quero avançar, o marketing para mim é fundamental. Porque senão eu não vou alcançar mais pessoas. Eu não atendo online hoje, né? Então, eu preciso aprender isso e eu preciso, olha só, eu preciso levar isso com harmonia e com leveza, com uma sensação de tranquilidade. Porque se eu começar, ai, que chato, ai, que preguiça, ai, que ruim, ai, que tédio, pronto. Você está colocando informação, essa energia, e essa energia vai te paralisar. Né? Então, eu por muitos anos não avancei por conta disso, porque eu não queria nada de marketing. E tá tudo certo, né? Pessoas que não querem, tá, gente? Eu só tô dando um exemplo meu, mas que vocês levem para a vida de vocês, né? Para a história de vocês, porque tudo aquilo que é chato, que é um tédio, é ruim, você também vai dar um jeito de procrastinar, tá? Bom, o terceiro passo que eu anotei aqui é o não merecimento, né? Só que o não merecimento, ele vem atrelado com as culpas, ele vem atrelado com processos de rejeição que você viveu, ele vem atrelado com sentimentos de abandono que você tem desde criança, tá? E o abandono não é, de fato, quando a gente fala abandono, parece que não tem muito autoconhecimento em relação a isso, né? Que, nossa, eu fui abandonado pela pessoa tal. Não, são sentimentos que você internamente foi se sentindo ali sozinho, deixado de lado, sabe? Que você não tinha importância. Então, fica um somatório que a gente chama de abandono, né? Uma sensação de ser abandonado. E tudo isso. Opa, desculpa, a gente fechou aqui. E tudo isso são conteúdos inconscientes, muitas vezes, às vezes são conscientes, mas na grande parte é inconsciente, que faz a gente também não avançar. Tá? Porque tanto o abandono como a rejeição, eles vão deixar essas marcas aqui que eu fui falando, da incapacidade, da insegurança, de eu não me sentir capaz, de não me sentir boa o bastante. E aí a gente tem a tendência a procrastinar, né? O não merecimento, ele vem ali muito forte, né? Muito latente em relação a tudo isso, tá? Quarto ponto, e talvez principal para as mulheres, ou para os homens em questão da parte masculina mesmo, né? A nossa herança de mulher. Tá? A nossa herança de mulher. Ou para os homens, a nossa herança paterna dos homens. Tá? Porque muitas vezes, o que acontece dentro de um sistema familiar? A gente tem algumas identificações com a nossa mãe, com o nosso pai. E nem sempre essas identificações, elas são positivas. Muitas vezes você vai criar lealdades em relação ao sistema pelo sofrimento da tua mãe ou
pelo sofrimento do teu pai. Por exemplo, se na minha família eu olho para né, a minha ancestralidade ou para as mulheres que eu convivi, que foi, por exemplo, minha mãe, a minha avó, né? E nesse momento eu quero ser uma mulher próspera, eu sou a primeira a empreender, eu sou a primeira a ter um relacionamento saudável. Deixa eu ver o que mais eu anotei aqui. Eu sou a primeira a ser independente, né? Porque a gente sabe que as mulheres vêm de uma submissão, né? Se a gente pegar em padrões mais antigos. Eu sou a primeira a ter tudo isso. Tem uma força ali interna que muitas vezes te trava, te puxa para trás. E você nem sabe o que que é. Pode ser que essa força esteja atrelada com esse teu sistema familiar. Com essa lealdade que você cria nesse sistema das mulheres que não conseguiram avançar, que viveram aquela vida mais submissa, que não foram prósperas, que não tiveram um bom trabalho, que não conseguiram se desenvolver como elas gostariam. Então, pode ser que nesse momento você tenha lealdades em relação a isso. E essa lealdade é uma trava que, como eu falei, você sente que você quer avançar, aí você não consegue ter um relacionamento talvez saudável, porque a tua mãe nunca teve um relacionamento saudável, você não consegue ter oportunidades melhores na tua vida, porque de fato a tua mãe também nunca teve, então você cria inconscientemente, gente, tá? O que eu tô querendo trazer aqui é para trazer para o consciente alguns aspectos, e conforme eu vou falando, vocês vão sentindo se isso faz sentido para vocês ou não. Né? Vocês vão se percebendo. E para os homens da mesma forma, né? Não com as mulheres, mas com a parte masculina ali, né? Se tem uma lealdade, nem sempre só com o homem, mas com a mulher também, né? Alguma lealdade em relação aos teus pais, ao que eles viveram, ao sofrimento deles. A gente faz associações tanto para questões positivas, para coisas boas que eles viveram, que hoje talvez você, sei lá, tem o mesmo padrão, né? Você cria, parece a mesma realidade que os seus pais, mas também com o lado negativo. Então, pode ser que nesse momento você seja o primeiro, realmente, a querer avançar, mas tenha algo ali que parece que não te deixa, tá? Então, esse é um aspecto para ser trabalhado também, gente, tá? De uma maneira mais profunda, né? Na terapia, trazendo à tona isso, elaborando, destravando, para que vocês possam co-criar uma realidade diferente dos pais de vocês, com amorosidade, honrando, deixando cada um no seu lugar, mas vocês podem criar uma realidade diferente. Então, podem perceber, será que, se eu olhar para a vida dos meus pais, será que eu não estou criando a mesma coisa hoje? Será que é por isso que talvez eu não estou conseguindo avançar? E que eu não tinha me dado conta? Qual é a fidelidade, qual é a lealdade que talvez está ali no nível mais inconsciente? Ok? Tá todo mundo assim, bem reflexivo, né? São vários pontos aí para a gente ir observando. E o quinto ponto que na verdade é uma junção, né, de tudo isso que eu fui falando aqui para vocês, em relação à nossa falta de autoconfiança. É uma das coisas que eu abordo bastante, né? Porque quando eu não tenho confiança em mim mesma, quando eu não acredito em mim mesma, quando eu não acredito no meu potencial, eu deixo de fazer aquilo que eu preciso fazer. Eu não avanço. E aí, o que acontece? A gente tem uma insegurança por trás dessa falta de confiança. Né? A insegurança, ela vem de vários âmbitos, né? De vários nichos. Então, quando você começa a trabalhar essa questão do teu amor próprio, da tua autoestima, você começa a desenvolver mais a tua autoconfiança. E aí, por exemplo, quando eu confio em mim, eu vou lá e faço aquilo que eu tenho que fazer, mesmo que eu não seja perfeita. Mesmo que, sei lá, não aconteça como eu imaginava. Mas eu vou lá e faço. E depois eu aperfeiçoo, e depois eu vou lá e faço de novo, de uma forma diferente, porque eu tiro o aprendizado daquilo e eu faço de novo, e cada vez a gente vai se melhorando. Agora, se eu tô ali cheia de inseguranças, né? Inseguranças é tudo isso que eu fui trazendo para vocês, num contexto mais amplo. E isso faz com que a gente não consiga ter autoconfiança. O que é eu confiar em mim mesma? Eu acreditar em mim. Eu acreditar no meu potencial.
Então, pode ser que esse quinto passo é o resumo de tudo isso que eu fui falando, né? Porque quando eu tenho isso, eu tenho a tendência a não ter uma boa autoconfiança. Eu sempre falo assim, a gente precisa ter autoconfiança para tudo na nossa vida, né, gente? Vamos combinar. Para eu ter um relacionamento, eu tenho que estar bem comigo mesmo e acreditar em mim. Para eu participar de uma vaga de emprego, eu tenho que confiar em mim, eu tenho que mostrar que eu estou aqui, né, numa postura, eu tenho que acreditar em mim. Para eu pedir um aumento para o meu chefe, eu tenho que acreditar no meu potencial. Não é? Então, para tudo, né? Para qualquer coisa na nossa vida, a gente tem que desenvolver, porque a gente não nasce assim, né? A gente não nasce. Agora, a gente pode nos transformar pessoas confiantes, né? Transformar o nosso amor próprio, né? Aquilo que ficou defasado lá atrás, eu posso hoje me preencher daquilo que faltou. Mas antes eu tenho que me curar disso. Eu tenho que ter uma boa relação aí com o meu passado, com os meus pais, com tudo que aconteceu com a minha criança interior, para eu me curar disso, né? Então, todos nós podemos, cada um de vocês que está aqui, nós temos o mesmo poder, gente, interno. O mesmo poder interno. Então, nós precisamos sim, sabe? Nós precisamos de quem, gente? De nós. Para eu ter uma mudança na minha vida, o principal é eu precisar de mim. Olha que libertador isso. Ai, Gabi, mas não tem. Não, 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 não. Não. Vamos fazer o que tem que ser feito, sabe? Vamos fazer o que tem que ser feito? Ai, mas é que é muito difícil, você não sabe da minha história. Não, não, não. Gente, tem terapia, tem cura, tem um monte de coisa que dá para ser feito. Agora, o que eu quero te dizer é você tem que destravar. E tem como. E tem como a gente destravar. Tem como. Só o fato de vocês estarem aqui, eu tenho certeza que vocês vão dar um passo a mais hoje, tá? Para tudo isso. Então, assim, esses seriam os 5 passos aqui que eu quis trazer para vocês, né? Para vocês irem refletindo, cada um dentro da sua história. Como eu falei, gente, eu sei que tem pontos que são difíceis, eu sei que cada um passa por dores que são profundas, eu sei que tem abuso, eu sei que tem muitas coisas por trás da vida sabe, de cada um de vocês. Sabe, eu sei disso. Mas nós não podemos ficar só nisso. A gente tem que saber, tá, eu tenho que olhar para isso, eu tenho que fazer alguma coisa com isso. Tenho que ressignificar, mas eu tenho que olhar para frente também. Sabe? Eu tenho que olhar para frente e dizer, não, eu vou conseguir. E eu tô dando passos. Eu tô fazendo o que tem que ser feito. Porque assim a gente consegue se disciplinar. Vou oscilar, Gabi? Vou. Vai ter dias que você, ai, nossa, tá muito difícil. E aí você vai fazer o quê? Eu mando em mim. Eu posso sair disso. Eu quero. Eu duvido. Se vocês colocarem essa frequência com essa voz, sabe? Como eu falei, ó, gente, a voz tem poder. Eu mando em mim. Eu acordo, eu mando, eu mando. Não, gente. Postura. Postura verbal. Verbal, tá? Aquela coisa assim de se olhar no espelho e falar para você mesma, ai, parece que é bobagem. Não é, não é bobagem. Olha, ó, me tem o espelho, ó, tá mostrando o espelhinho. Não é bobagem. Mas é uma prática que vocês têm que executar no dia a dia de vocês com toda essa bagagem de cura emocional. Porque eu sou a favor disso, tá, gente? Eu sinceramente não vejo outra saída se a gente, de fato, não ressignificar a nossa história. Se, de fato, cada um de vocês não olharem para a criança interna de vocês que está com feridas emocionais, tá? Principalmente, se vocês não curarem as feridas emocionais de vocês, vocês ficam travados no passado. Vocês ficam remoendo o passado, inconscientemente. Então, nós podemos, todos nós podemos, e nós devemos fazer isso por nós mesmos, tá? Bom, agora eu quero falar algumas dicas práticas para vocês já saírem. Na verdade, tudo que eu fui falando já são dicas, né? Mas coisas bem pontuais para que vocês possam avançar ainda mais. Primeira coisa, então, das dicas assim que eu quero que vocês comecem a executar no dia a dia de vocês. Vamos lá. Ter clareza do que é prioridade para cada um de vocês. Qual é, nesse momento, pode ser que eu estou procrastinando em várias áreas, como eu falei lá no início, mas qual é a principal que nesse momento eu quero avançar?
Qual é a prioridade? E outra coisa que facilita também para quem é procrastinador é fazer uma listinha. De novo, parece bobo, mas não é. Fazer uma listinha do que é prioridade para ti. Ah, isso é o principal. Depois disso vem isso, depois vem isso, depois vem isso. Sabe, no dia a dia de vocês, de coisas que vocês precisam fazer. Por exemplo, eu tenho a reunião com fulano de tal. Eu tenho sei lá, eu tenho uma live para gravar. Eu tenho que ir para o dentista. Eu tenho coisas bem simples que a gente tem no nosso dia a dia. Quando você começa a priorizar e olhar para aquilo e dizer, não, peraí, o principal é isso. Então eu vou me focar para isso. Porque às vezes a gente tem tanta coisa para fazer, vamos combinar, né? Que a gente fica ali sobrecarregada. E aí a gente não destrava. Então a sobrecarga também tem tudo isso, né? Você não se motiva. Então, nesse momento, qual é o pilar? Qual é a área? Qual é a situação que vocês têm que priorizar? E fazer essa listinha, sabe, na semana de vocês, né? Começar talvez a ter uma disciplina em relação a isso. Vai facilitar. Tá? É uma das coisas que vai facilitar. Porque se eu não sei o que é prioridade, a minha mente, ela vaga. E é muito fácil a nossa mente vagar. A gente vai para vários cantos, né? Então, listar vai facilitar para vocês também, tá? Segunda coisa, olha só, o nosso cérebro, gente, ele é programado para... Quando a gente encontra uma dificuldade, quando uma coisa é muito difícil, a gente vai paralisar. Ele quer estar no conforto. Ele quer estar no comodismo. E aí, quando você fala assim, então, preciso escrever um livro. Nossa Senhora, só em pensar em escrever um livro, meu Deus, como é que eu vou escrever um livro? 300 páginas. Tudo aquilo que é difícil para o teu cérebro, que ele vê como uma dificuldade, ele vai travar. Ele não vai executar. Outro exemplo. Eu tenho que correr uma maratona de 10 quilômetros. Nossa, só em pensar em correr 10 quilômetros, eu nem vou. Outro exemplo. Eu tenho que começar a mudar a minha alimentação. Porque eu sou uma pessoa que come muito fast food, que come muito carboidrato, que come pouca fibra, né, que come pouco proteína. Eu sei que eu tenho que mudar. Mas aí, no dia a dia, você não consegue. Por quê? Porque você já coloca na tua cabeça que todos os dias você tem que fazer aquilo. Então, a partir de agora, é uma mudança drástica. O que eu estou querendo dizer para vocês, gente? Que nós precisamos, para sair da procrastinação, criar mini hábitos. Pequenos passos. Pequenas atitudes. Nós não conseguimos mudar da noite para o dia. Por exemplo, eu sei que eu tenho que ir para academia, mas quando eu penso em ir para academia, nossa, parece que 5 dias por semana, eu me propus a fazer 5 dias por semana, eu vou ir para academia. Nossa, gente, é muito pesado. Começa com pouco, que daí o teu cérebro ele não vai criar resistência, senão ele vai te puxar para trás para você não ir. Então a gente tem que entender, na verdade, que é fácil fazer aquilo, que é leve. Ó, mais uma vez, né? Mais uma vez vem a leveza, né? A tranquilidade. E aí, o que você vai fazer? Vamos lá, bem prático. Bom, Gabi, eu tenho um livro para ler, mas eu vou ler uma página por dia. Opa, uma página. Uma página é fácil. Ele aceitou. Uma página é fácil. Beleza. Para academia, tá, eu ainda não vou ir para academia, mas pelo menos eu vou me propor todos os dias a fazer 5 minutinhos de exercício em casa. 5 minutinhos, 10 minutinhos. E quando você se propõe a fazer, você já deu o primeiro passo. E aí você vai ver que no dia seguinte começa a ser mais fácil. E quando você vê, você está fazendo 30 minutos. E de 30 minutos você vai passar para 45. E depois 1 hora. Entendeu? O teu cérebro precisa entender que aquilo é fácil, que é leve. Então a gente não tem que sair, sabe, do extremo. Pensar lá no final da trajetória. Tem um percurso muito grande. Eu vou me sabotar. Eu vou me sabotar. Então, eu posso fazer um passo por vez. Eu tenho que escrever um livro, eu tenho que escrever uma redação, eu tenho que escrever algo que eu vou publicar aqui para o pessoal. Faz a primeira linha, faz o primeiro parágrafo. Deixa ali. No dia seguinte, você vai, opa, comecei. E quando você vê, vai destravando. Então, mini hábitos, pequenos passos. Aí o teu cérebro vai entender que é fácil.
não é ruim, entendeu? E você vai conseguir. Daí você vai, nossa, consegui ir para academia, consegui substituir aquele alimento que eu comia todos os dias, sabe? Eu comia muito pão, muito carboidrato. Eu comecei a diminuir. Ah, então eu tenho que parar com tudo de uma hora para outra. Tá vendo como é muito radical? E você está acostumado com aquilo. A nossa mente ela está acostumada com aquelas redes neurais que a gente cria. Então a gente vai ressignificar, a gente vai, sabe, criar novas redes neurais com os novos comportamentos de vocês. Então, deixar de comer pão, tá? Antes eu comia 7 vezes por semana pão. Beleza, eu vou começar a comer 4 vezes por semana. Ok? Uma coisa bem simples. Ah, eu não comia fruta, eu vou começar a colocar uma fruta por dia, a cada 2, 3 dias. Pequenos movimentos, pequenos hábitos. Tá? Então, ou seja, para qual área for, né? Para que você não pense lá na frente, mas qual é o primeiro passinho que eu posso dar amanhã? Não é para semana que vem, tá? Eu tô aqui para, como eu falei, eu me propus para realmente destravar vocês. Então, eu quero que você se comprometa com a live aqui, sabe? Para sair daqui e já conseguir executar pequenos movimentos, tá? Pequenos movimentos. Vamos lá. Esse foi o segundo, tá? Terceira coisa. Aquilo que eu estava falando até agora, na verdade, né? Eu acabei falando. Que é cuidar das palavras que nós usamos. Por quê? Aquelas palavras é difícil, é caro, não consigo, não posso, isso não é para mim. Nós precisamos sair, gente, desse. É um costume que a gente tem de falar isso para nós mesmas, de pensar dessa forma. Né? A gente, de novo, criou sinapses neurais ali que estão fortalecidas, e toda vez que a gente tem que mudar um hábito, a gente precisa, sabe, que aquilo quebre, né? Que aquilo comece a diminuir, a criar novas redes neurais. Então, começar a perceber, porque às vezes a pessoa fala isso e ela nem percebe. Opa, falei, ligou meu radar. E aí, quando você percebe, você nem fala e você já está atenta. E às vezes nem é em falar, mas às vezes é só aqui no pensar. Porque tem gente que não fala, mas que pensa. Então, se perceber em relação a isso. E começar a fazer aquilo que eu falei lá no início. A dar comandos para vocês. No dia a dia de vocês. Opa, quem que manda em mim mesmo? Sou eu. Então, percebeu que começou a entrar essa negatividade? Percebeu que a tua mente começou a ficar naquele looping? Não posso, não consigo. É muito difícil, é caro, não dá. Nananana, um monte de coisa negativa que fica aí, né? Opa, tô atenta. O que eu faço? Peraí, cancelo essa informação. Eu posso, eu consigo, vai dar certo. Sabe? No momento mesmo. No momento mesmo. Se vocês conseguirem fazer isso com uma situação, com duas situações, vocês vão começar a se acostumar, mais uma vez, a criar novos hábitos. Uma nova forma de você se comportar em relação a você mesmo. Em relação ao que você pensa em relação a você mesmo. E aí, pensa só que legal, gente. Eu tô falando isso com toda a junção de um alívio emocional de questões do passado, e mais isso que eu tô trazendo para vocês, não tem como a pessoa não avançar, entende? Que é uma união. É uma união, né? De ressignificar as questões do teu passado e dessa junção de comportamento atual que você pode começar a executar. Ai, Gabi, mas não, mas isso aí é só para os outros, eu não vou conseguir. Não, né, gente? Todo mundo consegue. Todo mundo pode, tá? Mas, de novo, percepção, te observar e mudar o diálogo mental. Mudar não só o diálogo mental, mas as falas mesmo. Quando você vai lá e fala para tua mãe, ou sei lá, para uma amiga, ai, que caro. Ai, não, isso não é para mim. Ai, não vou comprar aquilo. Ai, opa. Ah, não, eu não consigo fazer isso. Ela consegue, eu não consigo. Sabe, coisas bem dia a dia mesmo. Começar a se perceber e dizer, opa, cortei a língua. Sabe, aquela coisa assim, não. Daí, naquele momento, você fala, não, peraí. Percebi essa coisinha aí aparecendo e não é verdadeiro. Sabe? Então, assim, é realmente se observar. É estar atento, é vigiar os nossos pensamentos.
vigiar os nossos pensamentos, as nossas falas diárias, os nossos comportamentos, tá? Muito bem. Quarto passo e último passo. Esse é interessante. Lembra que eu falei que tudo que a gente faz contrário à leveza e harmonia acaba tendo um peso na nossa vida. Então, a minha pergunta é: qual é a situação, o que nesse momento você está fazendo com muito esforço? Mais uma vez, qual é a área de vocês que vocês percebem que vocês estão tendo que colocar muito esforço para acontecer? É num relacionamento? É na área profissional? É com a sua saúde? É com você mesma? O que você percebe assim que te desgasta? Que gera uma sensação de peso, de fardo? Sabe por quê, gente? Vibracionalmente falando, quando a gente está nesse looping de esforço, o esforço, ele é o contrário da dedicação, tá? Eu sei que na nossa vida, a gente tem, como isso que eu estava falando até agora, né? A gente tem que se propor, e a gente tem que se determinar, e a gente tem que fazer acontecer. A gente tem que ter ação, senão as coisas não vão mudar. A gente não pode ficar na zona de conforto, ok? Agora, uma coisa é eu entender isso e conseguir fazer aquilo com leveza, com tranquilidade, e outra coisa é você fazer isso sempre com aquela sensação de esforço, de desgaste. Por quê? Lei universal. O universo, ele funciona na harmonia. Percebam a água de um rio. Flui. Ela não faz força para fluir. Ela não faz força para correr. Percebam o sol nascendo. Ele faz força para nascer? Não. Gente, a natureza é muito sábia. Uma flor faz esforço para nascer? Para brotar, para germinar, para crescer? Não. Ela simplesmente cresce. Ela simplesmente flori. E na nossa vida, a gente pode levar essa lei para dentro, para o nosso externo. O que eu estou vivendo nesse momento que eu estou naquela frequência contrária à harmonia? Vou além, olha só. Muitas mulheres, como eu falei do caso da academia, né, que eu sei que tem mulheres que querem fazer atividade física, querem emagrecer, querem ter mais saúde, elas não conseguem. Gabi, mas eu disse para mim mesma que eu ia ir para academia, e aí eu fui um dia, dois, e quando eu vi, eu voltei a ficar lá. E aí a minha pergunta é: tá bom, minha querida, e você gosta de ir para academia? Quando você vai lá, qual que é a tua sensação? Eu não gosto de estar naquele ambiente, não gosto. Gente, é óbvio que você vai se sabotar. Por quê? Você está indo com obrigação. Com obrigação porque falam que você tem que ir, porque falam que você tem que emagrecer, porque falam que você tem que ter saúde. Então, tudo aquilo que você fizer com obrigação não vai fluir. Vai ter força, vai ter muito desgaste para aquilo acontecer na vida de vocês. Então, não tá na lei natural, tá? Agora, no caso que eu estava dando agora para as mulheres, né? Tá, Gabi, então o que eu faço? Então eu vou ficar gordinha, eu não vou cuidar de... Não! Você pode encontrar outra atividade física de tantas coisas que existem na vida, gente. Natação, pilates, yoga, corrida. Meu Deus, tem tanta atividade física. Encontra alguma coisa que te faça bem. Que você acorde e, nossa, que legal, hoje eu tenho yoga. Nossa, que coisa. Entende que você já acorda com uma sensação diferente? Que não é uma obrigação. Você vai porque você se sente bem. Você vai porque você tem um efeito depois daquela atividade. Então, procurem se observar. Sabe qual é a área? Qual é a situação que vocês estão fazendo com obrigação? Dedicação é diferente de obrigação, tá? E eu precisei me dedicar para estar aqui hoje. Eu fui obrigada? Não. Entenderam? Eu estou fazendo isso com leveza. Me exigiu, porque eu fiquei assim, será que o pessoal vai gostar? Não acham que, tipo, isso não acontece, tá com, sei lá, quem conhece ali o André ou outros profissionais. Eu, pelo menos, né, eu quero levar um bom conteúdo para as pessoas, que as pessoas gostem daquilo que eu falo, né, que as pessoas se identifiquem com aquilo que eu estou trazendo. Afinal, eu estou aqui, ó, eu me determinei para fazer isso. Eu estudei, né? Então, eu acho que todo mundo quer, né? Todo mundo busca isso. Agora, você não pode parar, porque tudo tem um começo na vida.
De novo, tudo tem o primeiro passo. A gente não nasceu no sucesso, no reconhecimento. A gente vai criando pouco a pouco algumas questões para a gente ir se aperfeiçoando, tá? Bom, seria esses as dicas. Espero que vocês tenham anotado, que tenha valido a pena, né? Vocês terem ouvido isso. E agora, de uma forma bem prática, eu acho que a maioria aqui já conhece a FT, né? Do pessoal que está aqui junto. A Gislaine, deixa eu ver, a Mara. Eu acho que a maioria conhece, né? E independente disso, gente, uma das coisas que eu queria assim trazer para vocês que é importante é um comando, né? Muitos alunos aqui já sabem, né? Que eu tenho a mentoria também, eles já conhecem. O comando que a gente dá para o nosso inconsciente. Tudo está ali no nosso inconsciente. As nossas crenças, os nossos padrões passados, sabe? Tá tudo ali no inconsciente vibrando. E quando a gente consegue ter uma boa comunicação com ele, sabe, um amiguinho ali que te traz aquilo que você quer, você consegue também ter as respostas para a tua vida. Então, toda vez que você não está conseguindo obter uma resposta, ou que você está nesse nível de procrastinação muito grande, você pode apenas fazer um comando para o teu inconsciente. Vou dar um exemplo aqui, tá? Eu ordeno ao meu inconsciente que me traga qual ou quais são as razões da minha procrastinação. Podem anotar. Eu ordeno ao meu inconsciente que me traga as razões do porquê da minha procrastinação. Olha, eu tenho certeza que com tudo que eu fui falando aqui, se não vier alguma coisa, vai ser bem difícil, viu? Pode vir várias. Isso vocês podem fazer diariamente, tá, gente? Anotando no papel. Né? O que eu fazia até então? Nesse momento eu não estou mais fazendo, mas eu fiz anos na minha vida. Eu pegava, anotava no papel e eu deixava do lado da minha cabeceira, até porque. Não, hoje tem sim, tem um cômodozinho ali. Eu deixava na minha cabeceira o papelzinho ali, anotado, e durante a semana eu fazia aquela afirmação, de uma forma desapegada. E de repente, paf, vem a informação. Como assim, Gabi? Sei lá, veio uma situação lá que você passou com a tua mãe, ou vem a resposta, tu está procrastinando porque tá chata essa tarefa. Você está procrastinando porque você está fazendo tudo com obrigação, entendeu? Então, por isso que eu falei, priorizar. Priorizar. O que é prioridade nesse momento para eu destravar? Isso. A partir disso, vocês façam esse comando na semana, no dia a dia de vocês. O que nesse momento, né, ordena o meu inconsciente que me traga? Quais são as razões? O que está fazendo eu ficar nessa procrastinação? Façam isso, sabe? De uma forma leve, vão repetindo. Eu tenho certeza que as informações vão começar a vir. E pode ser que venha mais que uma coisa. As inseguranças, os medos, né? Tudo isso. Então, vocês podem usar essa frase para tudo. Quando vocês estão com alguma dúvida em relação a alguma coisa, sabe? Quando vocês estão inseguros em tomar uma decisão. Porque o nosso inconsciente, ele vai nos ajudar para trazer as informações que nós precisamos. Se nós conversarmos com o nosso amiguinho. Se nós tivermos uma boa relação com o nosso inconsciente. E todo mundo tem. Então, é só fazer esse comando que as informações começam a vir, tá? Finalizado, agora nós vamos para a parte final, que é fazer a técnica. Quem aguardou para esse momento? Deixa eu só tomar uma água aqui. Me perguntaram, Gabi, quanto tempo vai levar? Eu disse, não sei. O tempo que eu precisar para fazer a live e para eu passar o conteúdo que eu precisava passar para vocês. De fato, eu não sabia quanto tempo ia levar. Gente, então, assim, acredito que a maioria aqui conheça a FT, né, que está aqui. Se por acaso tem alguém que não conhece, a gente vai fazer uma técnica agora, que é para fazer um desbloqueio emocional, né, de tudo isso que a gente foi identificando aqui. E por isso, eu gostaria que vocês pensassem naquela prioridade, tá? Que vocês precisam destravar agora, para a gente poder fazer. Eu vou fazer algumas rodadas, é claro que eu não sei o que cada um está trazendo, né? Cada um vai ter um conteúdo diferente, mas eu preparei aqui algumas rodadas para vocês já poder sair da live assim, sabe, com aquela sensação de leveza, entendendo
e conseguindo executar esses passos que eu fui dando para vocês, tá? Para quem não conhece EFT, a gente vai fazer essa técnica que é uma ressignificação, na verdade, né? Ela trabalha memórias, emoções, pensamentos, a negatividade que cada um de nós carrega do nosso ser, né? As nossas crenças. E então eu gostaria que vocês pensassem. Quem não conhece EFT, depois quiser me mandar mensagem também, enfim, me procurar, eu explico melhor, tá? Hoje eu vou já ir direto ao ponto para que vocês possam já praticar. Então, o que eu quero agora? Que vocês pensem nessa prioridade, né? A top, a número 1 lá que vocês querem destravar. E quando vocês pensam nisso, percebam se, assim, o que surge quando você pensa nisso? Qual é a sensação que vem? Qual é o sentimento que prevalece? Quais os pensamentos? Quais os sabotadores que tem por trás dessa procrastinação, desse fato? Quais os pensamentos vêm? Ok? Percebo se vem algum desconforto também físico, alguma sensação, às vezes, dá um desconforto na barriga, no peito, um peso, alguma sensação diferente, só em pensar isso. Percebo se tem pessoas, se tem alguma imagem, se é só pensamento. Isso é importante também, tá? Quanto mais a gente conseguir pegar elementos, mais fácil vai ser para a gente destravar, digamos, essa situação. Ok? E aí, todo mundo, então, vai repetindo junto comigo, agora pensando nessa situação que vocês estão aí, tá? Tem gente aí, tem alguns que estão com a câmera fechada, mas não tem problema. Todo mundo pensou? Sim? Podemos começar, então? Então, eu quero que vocês vão pensando nisso e vocês vão repetindo junto comigo a técnica aqui, o que eu estou fazendo. Quem não conhece, da mesma forma, aí vai acompanhando junto e depois eu explico melhor. Vamos lá. Mesmo que eu esteja procrastinando, eu me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu fique adiando o que eu preciso fazer, eu me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu esteja adiando o que é prioridade para mim, eu me aceito profunda e completamente. Isso. Agora aqui no topo da cabeça. Eu sei tudo o que eu preciso fazer, mas eu fico adiando as minhas tarefas. Isso acontece com frequência, fazendo eu me sentir frustrada. Eu acabo me sentindo mal comigo mesma, me culpando por isso, me julgando. E tudo isso faz eu me desmotivar. Eu coloco tarefas menos importantes na frente, enquanto aquilo que eu sei que eu devo fazer, eu não faço. Eu sinto essa frustração, essa culpa, pensamentos negativos, e eu acabo me sentindo desmotivada em continuar, em fazer aquilo que eu tenho que fazer. Isso. Muito bem. Podem parar um pouquinho. Observem como é que vocês estão, né? Eu vou fazer um exemplo aqui para vocês, tá? Como eu falei, cada um eu sei que tem um conteúdo diferente aí para ser trabalhado, tá? Olhem de novo para a situação, percebam como é que está a sensação de vocês, percebam se talvez trouxe um pouco mais de clareza, se teve alguma mudança em relação a isso, e a gente vai fazer mais uma rodada, tá? Vão pensando na mesma situação. Percebam se talvez mudou alguma sensação no corpo de vocês, se mudou a emoção, se tem algum aspecto diferente, algum aspecto novo, alguma fala. Ok? Podemos? Vamos lá. Mesmo que eu não esteja fazendo o que é necessário, eu escolho me aceitar, profunda e completamente. Mesmo que eu não esteja conseguindo sair desse ciclo, e eu acabo prejudicando a mim mesma. Mesmo assim, eu me aceito, profunda e completamente.
Mesmo que eu queira sair da procrastinação, mas parece que tem um lado meu que não me permite. Mesmo assim, eu me aceito. Profunda e completamente. E no topo da cabeça, um lado meu sabe que eu estou me prejudicando. Mas o outro não consegue sair disso. E mesmo que eu tente ter disciplina, organização e me propor a fazer aquilo que eu devo, eu não estou conseguindo. E tudo isso me desanima, baixa minha autoestima, faz achar que eu sou um problema em muitas ocasiões. Faz eu pensar que tem algo de errado comigo. Eu acabo me comparando com outras pessoas que conseguem ter ação, que conseguem tirar seus projetos do papel, e eu não consigo. Cada vez isso me desmotiva mais, me frustra mais, e eu fico sem saber o que fazer. Percebo que já é um tempo que isso acontece. Eu quero muito sair disso. E eu ordeno que o meu inconsciente possa me trazer as razões, o porquê dessas minhas inseguranças, o porquê que eu estou prejudicando a mim mesma. No nível mais profundo, eu desejo que essas informações surjam. E eu me permito, eu estou aberta a isso, para me conhecer mais e ressignificar os meus padrões e as minhas crenças. Ok, vamos parar mais um pouquinho. Tem gente bocejando, já tá tarde, né? O bocejo, vocês sabem que é normal, né? Arrepio, enfim, choro, tudo isso é normal em relação à técnica em si, tá? Mas a ideia é realmente relaxar o corpo, relaxar nossa mente, porque quando eu tô relaxada, a gente consegue ter clareza e aí a informação vem, tá? Gente, vocês depois, se quiserem assistir de novo o vídeo e fazer mais, tá, dessas rodadas, eu vou deixar aqui para vocês depois repetir, né, fazer quantos for necessário, conforme vocês forem se acalmando, né, porque isso vai trazendo mais leveza, mais tranquilidade. E para a gente finalizar, eu vou fazer uma rodada positiva, né, então, repetindo, depois quem quiser volta ali no vídeo, fala de novo essas informações que eu fui trazendo aqui, e depois façam daí no final a rodada positiva, tá? A rodada positiva é para destravar um pouco mais, né? Para tirar vocês dessa questão, né? E poder conseguir executar, tá? Em relação àquilo que vocês querem. Então, vamos lá. Agora vocês podem tocar aqui direto no topo da cabeça e vocês vão pensando de novo nessa situação que vocês querem avançar, tá? Sugestão. Já pensem como será essa situação resolvida. Como que seria essa situação resolvida? Qual que é a imagem que vem associada com essa situação resolvida? Com aquilo que vocês querem que aconteça resolvido. Com essa situação acontecendo como se já fosse agora. Qual que é a imagem que surge? O que está acontecendo nessa imagem? Isso. A gente está dando um comando aí para o futuro, tá? Para que você possa sair dessa procrastinação e já se visualizar com isso acontecendo. Lembrando que a nossa mente não sabe o que é real, o que é imaginário. Então, quando a gente faz esse exercício, a gente já está criando sinapses e redes neurais para que isso aconteça. Ok? Ok. Então, aqui no topo da cabeça, pensando nessa situação, nessa imagem que vocês estão vendo. Eu escolho, a partir de hoje, encarar o que eu preciso fazer e ter ação para executar todas as minhas tarefas.
os meus projetos e os meus objetivos. Eu escolho, nesse momento, liberar essas resistências e qualquer crença que esteja me impedindo de progredir. Isso. Eu libero os medos, a ansiedade ou qualquer insegurança que surja associado com esse objetivo. Eu escolho me concentrar na realização e no meu progresso. Qualquer distração que vier de hoje em diante para me tirar disso, eu ignoro e escolho fazer o que tem que ser feito. Eu determino isso para mim mesmo. Eu sou capaz de enfrentar as minhas responsabilidades com confiança e eficiência. Eu ajo com determinação e supero qualquer sensação de procrastinar. Eu escolho fazer esse compromisso comigo mesma e olhar para tudo aquilo que eu ainda preciso fazer. Com leveza, com tranquilidade e em paz. Dando um passo de cada vez. E tendo paciência comigo mesmo. A partir de hoje, é assim que eu me sinto. Uma pessoa que assume o seu potencial, que consegue agir sem medo e se propor a fazer o que é necessário. Independente das críticas, de comentários ou de qualquer coisa no externo que possa me paralisar. Eu assumo o compromisso comigo mesmo. E eu olho para os meus horizontes, para as novas ações, os novos comportamentos, e eu me torno essa pessoa. Todos os dias. É um compromisso que eu tenho comigo mesma. Eu me sinto em paz, em harmonia, e que assim seja. Podem parar, gente. Foi bom falar isso? Foi? Maravilha. Como eu falei, depois vocês podem repetir essa prática, né? Quantas vezes vocês acharem necessário, né? Vai ali liberando essa negatividade, né? Essas coisas que vocês foram percebendo na live de hoje. Deixa eu ver se tem algum comentário aqui. Tá, acho que não tem nenhuma pergunta, né? Se quiserem colocar alguma pergunta aqui, gente. Acho que a Isa comentou alguma coisa. Isa, já vou ver aqui, tá? Gente, do fundo do meu coração, eu espero que eu possa ter trazido, assim, mais clareza para vocês irem se percebendo mais e conseguindo fazer essas modificações internas, tá? Eu sei que muitas pessoas não conseguem fazer isso sozinho e que realmente é bem difícil, né? Nesse trabalho que eu falei da tua cura emocional, de questões que você precisa ressignificar, que você precisa reavaliar, que você precisa entender, né, o porquê da procrastinação, talvez nem tudo você vai entender nesse momento. Então, eu queria, assim, me propor, né, porque eu também hoje, eu faço um trabalho individual, né, eu sou mentora do FT Pro, mas eu faço também trabalhos individuais. Então, eu gostaria de poder avançar com vocês nessa questão, né, individual de quem tem essa questão da procrastinação, não só em um quesito, mas em todos, porque a gente consegue destravar, entender quais são os bloqueios que tem por trás e liberar isso de uma forma mais assertiva, né, de uma forma mais pontual. Então, assim, o que eu me propus a fazer?
as 5 primeiras pessoas que me mandarem mensagem, né, eu vou fazer uma consultoria. Então, para quem tem interesse em avançar dentro de um trabalho de terapia, eu vou fazer essa consultoria, tá? As 5 primeiras pessoas que podem mandar lá no individual mesmo, no grupo, pode mandar, eu quero, daí eu sei, eu vou conversar com você. Então, na consultoria, o que eu vou fazer? Eu vou identificar, né, esses padrões de tudo aquilo que a gente foi falando aqui, não só isso, porque pode ser que tenha outras questões. Então, eu vou trazer clareza para vocês do que cada um precisa trabalhar, né, do que cada um precisa se libertar internamente, tá? Das feridas, dos medos, das culpas, de tudo isso que a gente foi falando aqui. E para depois você seguir dentro de um trabalho terapêutico mais aprofundado, né? Então, recapitulando, as 5 primeiras pessoas que me mandarem mensagem, eu vou proporcionar essa consultoria gratuita para vocês, tá? Então, manda lá no grupo, eu quero, no grupo ou no individual, né? Quem preferir pode me mandar lá no individual, é só botar uma mensagem lá que depois a gente conversa, tá? Deixa eu ver se tem alguma dúvida aqui. Peraí, eu vou abrir para o pessoal. Só um segundinho aqui. Se vocês puderem, gente, também depois compartilhar lá como é que foi para vocês, né? Os insights que vocês tiveram, as percepções. Eu vou. Deixa eu ver se vocês vão conseguir agora. Alguém quer falar alguma coisa antes de eu encerrar aqui, gente? Recapitulando, né? Então, as 5 primeiras pessoas que me mandarem mensagem, eu vou fazer essa consultoria gratuita, tá? Para quem pretende avançar um pouco mais essa questão da procrastinação, entender os seus bloqueios e trabalhar de uma forma mais individual. Eu vou fazer gratuitamente para vocês, para a gente. Eu não vou usar FT na consultoria, mas é exatamente para identificar, né, os padrões e a gente se aprofundar dentro do trabalho terapêutico, tá? Combinado? Escrevam. Gabi, Oi. posso falar uma coisa? Pode. Uhum. É uma pergunta. Você falou de sistema familiar. Uhum. E aí eu queria saber se com a EFT é possível tratar o sistema familiar. Sim. Sim, não digo o sistema familiar, o que a gente trata, né? A gente consegue mudar esse padrão emocional que gera dentro do sistema familiar, entendeu? Por exemplo, deixa eu dar um exemplo aqui. Eu percebi que eu tenho uma lealdade com a minha mãe porque ela nunca foi feliz na vida dela, entendeu? E aí eu crio o mesmo padrão para minha vida. A FT tem como trabalhar isso? Sim, tem como trabalhar isso. Porque você está associada com a tua mãe. Então, emocionalmente, a gente faz esse desligamento, digamos assim, entendeu? Essa ruptura, né? Porque você criou ali emocionalmente, né, dentro desse sistema, a mesma situação que ela está vivendo. Então, com a FT é possível, sim, te tirar disso, tá? Qualquer padrão aí que esteja repetindo. Beleza, Cris? Mais alguém quer falar alguma coisa, gente? Compartilhem depois lá no grupo, tá? Para eu saber como é que foi, tá? Para o pessoal que vai assistir depois, né? Enfim, para motivar eles para assistirem o conteúdo. Tem alguém aqui, o Ivo, pode abrir o microfone, tá com a mão erguida. Ivo? Acho que ele não quer falar, então. Maria? Também tá com a mão erguida. Eu acho que eles se enganaram, gente. Talvez colocaram no início e depois esqueceram de tirar. Bom, da mesma forma, espero que tenha valido a pena. Comentem lá como é que foi para vocês, tá? O que vocês perceberam, se quiserem compartilhar. Isso é bem importante, porque quando alguém tem uma percepção, tem um insight, eu tenho certeza que todo mundo, em algum aspecto aí, foi mexido, né, nessa noite, né? Em alguma situação aí foi mexido, tá? E eu fico à disposição também para tirar qualquer dúvida no individual, para vocês me chamarem, tá? Eu vou parar aqui a gravação, senão eu vou esquecer, peraí. E daí depois o pessoal